Pronto? Vamos embora então. Continuando com o texto, não é? Eu quero mostrar a vocês em que página eu estou. Vamos deixar isso claro, não é? Capítulo 37. Começa aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Aí vem para a página de cá. Aí eu vi a página que fala sobre Marcus Garvey, não é? O jamaicano. A página de cá, pronto. No pé da página, aí tem escrito Processo de Independência da África. Tá vendo? Então a gente vai começar por aí. Muito bem. Processo de Independência da África. Em 1945, quando a Segunda Guerra Mundial terminou, 4 países na África eram independentes. Hoje são mais de 60. Em 45, só existiam 4 independências. A Etiópia, que se libertou do domínio italiano, Mussolini, né, tá lembrado. O Egito, que era independente, mas continuava sob influência da Inglaterra. A Libéria, você está lembrado, foi uma área que os Estados Unidos compraram, né, à França para criar um espaço a fim de que, após a Guerra da Secessão, os descendentes de africanos que quisessem voltar para a África iriam morar nesse país. Libéria, Liberty, né? A terra dos homens livres, teoricamente. Mas, na verdade, a Libéria era uma área neocolonizada dos Estados Unidos. Na prática, a Libéria nunca foi, de fato, independente. Sempre foi um estado associado aos interesses da potência norte-americana. E o outro país, finalmente, né, o quarto, a África do Sul, cuja história a gente já contou, né, nesse iniciozinho. Nos 30 anos seguintes, 45 e 30, 75, a maioria dos países africanos tinha se tornado independente. Uma parte dessa independência se deu por via diplomática, principalmente as ex-colônias inglesas. A Inglaterra, inteligentemente, não é? Na época governada pelo rei Jorge VI, que é o pai da atual rainha da Inglaterra, Elizabeth II, ele percebeu que o processo de independência era inevitável, inexorável, não havia caminho para trás. Afinal de contas, em 1947, a gente vai contar essa história já já, a Índia ficou independente sob a liderança de um advogado que havia estudado na Inglaterra, que havia trabalhado na África do Sul, chamado Mohammad Karamchand Gandhi, que ninguém conhece por esse nome, todo mundo só chama Mahatma Gandhi, que era o apelido que o povo deu a ele. Maha quer dizer grande, imenso. Atma, alma. Mahatma Gandhi quer dizer homem de uma alma imensa, uma grande alma, um espírito iluminado. Então a Índia já tinha ficado independente. A África do Sul tinha ficado independente antes da Segunda Guerra, como a Arábia Saudita. Estava claro na cabeça dos ingleses que mais dia menos dia outros países iriam querer independência. E fazer uma guerra contra esses países seria uma burrice. A Inglaterra não teria condições de mover uma guerra na África inteira e na Ásia, onde ela continuava a ter colônias também. Outra coisa, a Indochina, tá lembrado, nessa época estava brigando contra a França. Então, o processo de descolonização estava mais do que claro. Os ingleses, então, resolveram criar uma ideia que era a formação de uma comunidade de ex-colônias da Inglaterra. E essa comunidade se chamaria Comunidade Britânica de Nações, conhecida com o nome de Commonwealth, aqueles que partilham, que dividem a riqueza comum. Então, qual seria a vantagem da existência
dessa mini ONU só de ex-colônias inglesas era que essas ex-colônias seriam tratadas como parceiros do Império Britânico. Ou seja, os habitantes dessas ex-colônias teriam direitos de quase cidadãos indo, por exemplo, trabalhar ou estudar na Inglaterra. É por isso que muitos, né, habitantes das ex-colônias inglesas terminaram, né, estudando na Inglaterra e voltando para os seus países, onde terminaram, né, chegando a cargos de Estado, de governo, né, muitos se tornando presidentes ou ditadores, infelizmente, aconteceu também. Né? Então, os ingleses, depois do desastre que foi a independência da Índia, perceberam que lutar contra o inevitável, o inexorável, era burrice. Vamos então negociar essas independências. Vamos retardar o máximo que a gente puder, mas vai ter que ser concedido. Então, lentamente a Inglaterra vai libertando as suas colônias. Então, isso é o que a gente chama a forma pacífica de descolonização, que na prática não é pacífica, porque, né, até a independência oficialmente ser concedida, vai haver luta, vai haver algum derramamento de sangue. Algumas milhares de pessoas vão morrer. A outra forma de descolonização é a forma violenta. Aí é quando milhões de pessoas vão morrer para conseguir a independência. Foi o caso da independência de colônias francesas, holandesas, belgas. Aí o negócio foi cruel, porque teve que haver uma guerra para fazer a independência. Muito bem, alguns casos específicos de independência. Tá vendo? Eu estou virando a página. Né? Aí vem o nome de alguns países para a gente entender como aconteceu isso daí. Então, Gana. Aí começa. A estratégia da Grã-Bretanha nas áreas africanas, sob seu domínio, foi incentivar a tensão, a rivalidade entre as etnias locais. Aquela ideia da Bíblia, dividir para governar. Né? Dividir para imperar, para submeter. E, ao mesmo tempo, ir transferindo o poder para essas etnias gradativamente. Com isso, os britânicos mantinham os africanos desunidos e preservavam seus interesses econômicos na região. Foi o caso de Gana, que era chamada antigamente de Costa do Ouro, região rica em ouro, diamantes, bauxita, cacau. Aliás, ouro, diamantes, bauxita, cacau, urânio, pedras preciosas, minérios de ferro, petróleo. De tudo isso a África tem, e tem muito. É por isso que a Europa não larga o osso desses países, que são independentes politicamente, porque têm governo próprio, mas economicamente dependem das grandes potências. Então, o líder, não é, ganense, quem nasce em Gana, ganense, Kuvam Nkrumah, parece difícil de dizer, mas é isso, fundou o Partido da Convenção do Povo Ganês, pleiteando a autonomia já e a união das etnias que compunham o país, Ashavanti, Ewe e Ga, entre outras etnias, para formar a nação, o país Gana. Liderou um movimento de desobediência civil, igual ao que fez Gandhi. Não vamos obedecer às leis inglesas. Não vamos tomar armas para matar ingleses, mas não vamos obedecer às autoridades inglesas. O que obrigou a negociação pela independência. Então, em 57, a República Ganesa passou a existir. E o primeiro presidente foi o Kwame Nkrumah, né? O nome dele. Tem a fotografia dele aí, desse líder ganês.
não imagine que Gana hoje é um país maravilhoso por conta, né, dessa independência. Continua pobre e dependente dos interesses econômicos da Inglaterra. O Quênia, antigamente era chamado Costa Oriental da África, né? Os britânicos tiveram que influenciar a resistência da etnia Kikuyu. Esse povo africano desejava as terras que os colonos britânicos tinham tomado deles. O movimento de resistência dos Kikuyu nasceu de uma organização guerrilheira, um grupo de quenianos que tomou armas para conseguir os seus objetivos. Esse grupo era chamado de Mau Mau, né? Os irmãos contra os inimigos, os irmãos. Praticou várias ações violentas contra o exército britânico colonial. Finalmente, em 63, veio a independência do Quênia. E Kenyatta, Jomo Kenyatta, assumiu o título de Mzee, que na língua deles, o Swahili, significa velho senhor, não é no sentido de ancião governante, é o que a gente chamaria de, como lá em Esparta, não é, gerontocracia. O geronte era o homem mais velho que governava, não é? O Congo, que era uma colônia belga, Congo belga, tá lembrado, né? No Congo o negócio foi cruel. Os belgas, lógico, não queriam perder uma colônia que era 10 vezes maior do que a metrópole. O Congo belga era 10 vezes maior do que a Bélgica, do que o reino da Bélgica, né? Os belgas proibiam os congoleses, né, de estudar, exatamente para eles não terem preparo intelectual para pensar. É claro que muita gente estudou às escondidas, foi para universidades de outros países, né, e conseguiu, com isso, se preparar intelectualmente para lutar contra os belgas. O líder dessa independência do Congo foi um camarada chamado Patrice Lumumba, né, que fundou o chamado Movimento Nacional Congolês, que era o movimento de fazer a independência, né? Na cidade de Accra, que era a capital do Congo belga, houve o Congresso Pan-Africano, né? O primeiro Congresso Pan-Africano de 1958. Lumumba se tornou o presidente do Congresso Pan-Americano, ou Pan-Africano, né? E as ideias dele influenciavam outros líderes africanos a promover a independência. Os acontecimentos, né, com a resistência dos belgas contra a independência vão esquentar, né? Começam as manifestações de rua, greves e lutas, e morte, e violência e resistência. Mas em 1960 aconteceu a independência do Congo e o próprio Patrice Lumumba se tornou presidente. Acontece que o Congo é muito rico e uma parte dos congoleses pertencia a uma etnia que não aceitava o governo de Patrice Lumumba, não é isso? E aí uma região chamada Katanga, uma parte do Congo, uma região chamada Katanga, né, apoiada pelos Estados Unidos, resolveu promover a separação do restante do Congo e proclamar a República Independente de Katanga. É como se, por exemplo, não é, o Nordeste quisesse se separar do Brasil. É lógico que o Brasil não quer o Nordeste separado. É lógico que o Congo de Patrice Lumumba não quer Katanga separada do Congo. Então começa uma guerra civil entre congoleses, entre o Congo e a província de Katanga, né? Com o apoio dos Estados Unidos, Katanga vai lutar contra Lumumba e Lumumba vai receber o apoio da União Soviética. E aí você percebe que a descolonização também tem uma relação com a Guerra Fria, né? Interessava aos Estados Unidos muito países livres,
porque era o momento dele entrar com suas forças imperialistas econômicas, nas suas empresas nesses países livres. Interessava países livres para a União Soviética porque era o espaço onde a propaganda comunista poderia crescer. E alguns países da África se tornaram socialistas, como alguns países da Ásia também vão se tornar. Tá vendo? Então, na verdade, a descolonização era observada com interesse pela União Soviética e pelos Estados Unidos. Ficou independente, pá! Aí essas duas potências queriam, né, pegar, né, o resto, né, a caveira daqueles países. Né? Essa guerra civil, né, Mobutu Desiré, apoiado pelos Estados Unidos, foi preso e assassinado. O presidente Lumumba foi preso e assassinado por esse Mobutu Desiré, né? O que levou a ONU a interferir no país para impedir uma desgraça. Nessa guerra também, não é, uma região do Congo, não é, que não queria ficar nem sob o domínio de Katanga, nem sob o domínio de Patrice Lumumba, Biafra terminou sofrendo efeitos terríveis da guerra. Ela foi isolada pelas duas forças e essa região não conseguia receber ajuda de ninguém. Só para você ter uma ideia, em 1961, 1 milhão de pessoas na região de Biafra vai morrer de fome. Aliás, a fome acompanha a história da África há milhares de anos, né? E durante esse processo de descolonização e até hoje, a fome é um fenômeno presente, infelizmente, nisso aí tudinho. Angola, Moçambique e Guiné-Bissau eram colônias portuguesas. Quando foi proclamada a República em Portugal, em 1911, antes da Primeira Guerra, os novos governantes da República Portuguesa prometeram, no futuro, independência a Angola, Moçambique, Açores, Cabo Verde, Guiné-Bissau. No futuro, a perder de vista. Não é? Muito bem, alguns angoleses, angolanos, moçambicanos, guineenses, cabo-verdenses conseguiram estudar em Portugal. E, lógico, influenciados pelas ideias do liberalismo, pelas ideias de independência, pelas ideias da Revolução Russa. O povo volta para os seus países e começa a pensar em independência. Aí vem a ditadura de Salazar. E Salazar não é burro. Ele é ditador, mas não é burro. Salazar, então, percebe que é preciso fazer uma maquiagem nas colônias. Em vez de continuar chamando Angola, Moçambique, Cabo Verde, Açores, Guiné-Bissau de colônias, vai se dar a essas regiões um status diferente. Vamos chamá-las de províncias ultramarinas, ou seja, províncias de além-mar. Ou seja, é como se elas fossem terras portuguesas longe de Portugal, como o Havaí, o Alasca, estão longe dos Estados Unidos, mas fazem parte dos Estados Unidos. Né? Hoje são estados, claro. Estou fazendo uma comparação. Então, essas regiões foram denominadas de províncias ultramarinas. Se são províncias, então terão, né, governadores próprios. Vão eleger seus governadores. Isso significa, então, que a população negra de Angola, Moçambique, né, Guiné-Bissau, África do Sul, Cabo Verde, vão poder votar. Vão ser cidadãos. Teoricamente devia ser assim. Mas não vai ser assim. Por quê? Porque a lei que cria as províncias de ultramar define que todos os cidadãos das províncias do sexo masculino poderão ser eleitores. Lembre que mulher até aquela época não votava. Estamos em 1930.
não é isso? Agora, para ser eleitores, eles precisam ter uma educação básica. A educação básica significa um ensino fundamental completo. E uma renda mínima. Isso significa voto censitário. E só podem ser eleitos para os cargos aqueles que tiverem o ensino médio para determinados cargos, como vereador, e o ensino superior para quem quiser ser prefeito, e para quem quiser ser deputado provincial, e para quem quiser ser governador. Ora, a maior parte da população negra de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Açores, não tem essa qualificação. Aliás, a lei foi criada para isso, para impedir que os angolanos, os moçambicanos, pudessem chegar ao poder. Então, na prática, a província de ultramar continuava sendo colônia. Mudou o nome, maquiagem, né? Parece outra pessoa, mas é a mesma, com as mesmas limitações. Aí veio a Segunda Guerra Mundial. A gente já sabe que Portugal ficou neutro. Mas a partir de 43, Portugal permitiu que determinadas áreas suas fossem usadas pelos aliados. Aliados aí, no caso dos Estados Unidos, né? Para combater o nazifascismo. Em troca, quando a guerra terminou, né, Portugal pôde ser admitido na OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e receber ajuda, o que fez a ditadura portuguesa respirar, né? Mas os americanos estavam de olho em Angola e Moçambique. A Guerra Fria estava começando e Angola nada no mar de petróleo. Embaixo de Angola tem um oceano de petróleo. Embaixo do subsolo de Angola, diamantes e ouro, e urânio, e tungstênio, e platina. Angola é podre de rica. Então, lógico que a União Soviética está de olho também em Angola. Resultado, terminada a Segunda Guerra Mundial, começam a se formar movimentos de independência em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, pronto. Cada movimento desse vai ter um nome diferente. Por exemplo, não é? Em Angola, nós vamos ter o MPLA, Movimento pela Libertação de Angola. Em Moçambique, um movimento chamado Frelimo, Frente para a Libertação de Moçambique, e assim por diante. É lógico que a polícia secreta do governo da ditadura de Salazar, a PIDE, né, sabe do que está acontecendo. E aí, lógico, quando se descobrem líderes, né, angolanos, moçambicanos, cabo-verdenses, que lideram esse movimento de independência, eles serão presos, torturados. A tortura foi utilizada pelas forças policiais do salazarismo contra os movimentos de independência. A violência, a estupidez, a crueldade e a monstruosidade foram coisas comuns nisso daí. A partir de 1960, quando angolanos, moçambicanos perceberam que não dava para conversar, aí eles vão partir para a guerra. E a União Soviética, lógico, vai apoiar a independência e os Estados Unidos também estão aí dentro, né? Cuba já era socialista e vai enviar soldados para ajudar os angolanos e os moçambicanos a fazerem independência, né? Havia, inclusive, na época, em 1970, uma piada grosseira, estúpida, mas que não deixava de ser verdadeira. Cuba é o maior país do mundo. A capital é em Havana, o governo fica em Moscou e o cemitério em Angola. Milhares de cubanos, soldados cubanos, morreram lutando pela independência de Angola. E tanto Angola como Moçambique
quando ficaram independentes, né, se tornaram repúblicas socialistas, ou repúblicas populares, né? República Popular de Angola, República Popular de Moçambique, com o apoio da União Soviética. Mas o que aconteceu foi que, na verdade, eles mudaram de dono. Deixaram de ser colônias portuguesas e viraram, aspas, colônias soviéticas. No mundo da Guerra Fria, não tinha outra opção. Viraram Cubas africanas. Foi o que aconteceu. Aconteceu a mesma coisa em Guiné-Bissau, aconteceu a mesma coisa em Cabo Verde. Também são áreas, ex-áreas portuguesas na África, não é? É interessante vocês verem alguns nomes, não é? Amílcar Cabral, Agostinho Neto, não é? Como líderes, não é? Eduardo Mondlane, como líderes desses movimentos. O que favoreceu a independência, além, né, das guerras e além do apoio, né, da União Soviética, é que em 1970, veja, em 72 diz o livro, né, 140 mil portugueses estavam brigando em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. 140 mil jovens portugueses brigavam lá. A essa altura, uma parte do exército já não estava gostando disso. Isso é um matadouro, entendeu? Isso é um açougue. A gente está matando a juventude portuguesa aqui. Muitos comandantes militares portugueses começaram a ser influenciados por ideias socialistas, comunistas. E aí o que vai acontecer? Os gastos com a guerra comiam 40% do orçamento do Estado português. Resultado: líderes militares portugueses resolveram então derrubar a ditadura salazarista. Lembrando que Salazar tinha morrido, né, em 69, mas Marcelo Caetano o substituiu e continuou a ditadura, né? O primeiro-ministro Marcelo Caetano. Em 1975, militares portugueses desencadeiam uma revolução, um golpe militar, e derrubam o governo de Marcelo Caetano. Foi a Revolução dos Cravos. Portugal, durante um ano, né, oscilou entre capitalismo e socialismo, mas terminou, né, assumindo o lado da Guerra Fria dos Estados Unidos, né? E Mário Soares se torna o líder de Portugal em 76, capitalista. Ele era socialista, mas ele percebeu que Portugal comunista ia para o buraco, era burrice. Então, num acordo acontece isso, e nesse mesmo acordo a independência de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau é reconhecida e se entrega a Deus, vão para lá. Os Estados Unidos bancam, a partir daí, ajudam a comunidade europeia, a Portugal, a se libertar disso daí. A guerra de independência de Angola e Moçambique, foram 10 anos terríveis, de 65 a 75. Angola é o país que mais tem mutilados de guerra no planeta Terra. É que tanto o lado, né, apoiado pelos Estados Unidos quanto o lado apoiado pelos soviéticos utilizaram minas terrestres. São bombas que você enterra no chão e quando a pessoa pisa, a bomba estoura. Ou quando você vai cavar um buraco, a bomba estoura. Quando você por acaso deita no chão, a bomba estoura. Resultado: pernas, pés, coxas, mãos, braços voam pelos ares. E mesmo quem não está em cima da bomba recebe os efeitos dela. E aí você fica cego. Você tem cortes do corpo, né? As orelhas, cabelos incendeiam, queimaduras. A quantidade de mutilados que Angola tem é um horror. Passeando pelas principais cidades de Angola, você percebe claramente isso, né? Há uma geração inteira, né, que hoje, né, já tem 65, 35, mais 20, 55, pronto.
um monte de gente de entre 35 e 55 anos completamente mutilados, incapazes para o trabalho. Esse foi o efeito. E a pobreza continua. E as multinacionais, todas lá dentro, ganhando dinheiro. É isso que se gerou nesses países. E finalmente o livro fala sobre a África do Sul. E aí conta a história que eu contei a vocês. A África do Sul ocupada pelos holandeses. Em 1911, os boeres perderam uma guerra em 1901 para os ingleses, e criaram um país onde a segregação racial existia. Então, em 1948, depois da Segunda Guerra, os governos da África do Sul, já independente, criaram oficialmente uma lei para justificar o apartheid, ou apartheid, como alguns pronunciam. Apartar, existe esse verbo em português, significa separar, segregar, manter distante. Então, havia lugares onde só os brancos podiam frequentar. E em lugares públicos havia espaços para os negros e espaços para os brancos. Entrada para o metrô para brancos e entrada para negros. Banheiros para brancos, banheiros para negros. Cinema para brancos, cinemas para negro e assim por diante. E ai daquele que desobedecesse a lei que oficializava a segregação. Você já imaginou a violência? Um dos grandes líderes contra essa segregação foi Nelson Mandela, que como advogado esteve preso, tentou lutar, levantar armas, brigar, mas descobriu que a ideia de Gandhi, a não violência, tem muito mais efeito do que a violência. Vai trazer menos desastres. Mas atenção, Nelson Mandela não era uma unidade nacional. Tinha gente que achava que essa pregação de tolerância com o dominador e vamos conseguir pela não violência e pela paz a nossa independência, tinha gente que não acreditava nisso. E, portanto, as lutas entre a minoria branca armada até os dentes e a maioria negra continuava. Havia espaços, bairros só para negros dentro das cidades, toque de recolher para os negros, enquanto os brancos podiam varar a madrugada enchendo a cara de cana, os negros não podiam. 8 horas todo mundo tinha que se recolher. Então essa estrutura de monstruosidade durou muito tempo, até que em 1990 o apartheid vai oficialmente se acabar e Nelson Mandela vai se tornar presidente da África do Sul. Bom, a gente acabou de falar sobre a África. Aí vai começar a Ásia. Mas a Ásia vai ser para uma outra aula. Tá bom? Até lá então.